O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, nomeou nesta semana o jornalista Hélio Doyle como presidente da empresa brasileira de comunicação, a EBC. Hélio é jornalista e foi professor da Universidade de Brasília por 28 anos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o jornalista Hélio Doyle, que assumiu a presidência da EBC. Professor Hélio Doyle, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. E antes de mais nada, quero parabenizá-lo aí pela sua nomeação como presidente da EBC, que vai comandar aí pelos próximos anos aí a EBC, a empresa brasileira de comunicação. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a TVT. Vamos falar dos desafios à frente aí que tem aí a empresa brasileira de comunicação. Queria que o senhor trouxesse para a gente aí esses desafios, como será o trabalho da empresa brasileira de comunicação, sobretudo de implementar uma política de comunicação de massa que envolva aí todo o Brasil, trabalhando nos 4 cantos do país. Olha, nós, como você mesmo disse, nós estamos aqui há pouco tempo, nós e os outros diretores, inclusive temos diretores que nem foram nomeados ainda. Estamos aprendendo aqui, estamos travando esse primeiro contato. A EBC é uma empresa grande, é uma empresa com cerca de 1.700 empregadas, empregados, concursados, com boas instalações. É claro que a gente sempre acha que não é o melhor possível, que poderia ser melhor, e a gente está estudando a situação, estamos fazendo um diagnóstico aqui dos problemas, inclusive dos problemas deixados pela gestão anterior, e temos planos, talvez assim, eu não diria ambiciosos, mas planos necessários. A gente quer fazer com que realmente a gente tenha uma empresa que tenha uma programação, e quando eu falo programação, não é só televisão, é televisão, rádio, as nossas agências noticiosas, uma programação de qualidade que chegue realmente à população brasileira. Nós sabemos dos nossos limites, nós sabemos das nossas limitações, mas é o que nós queremos. Nós queremos deixar claro que a gente faz comunicação pública e, ao mesmo tempo, a gente presta serviços ao governo, fazendo a comunicação, sendo um instrumento da comunicação governamental, um instrumento legítimo da comunicação governamental. Professor, queria trazer a informação de que o senhor lecionou por muitos anos na UNB, que é a Universidade de Brasília, e aí eu li uma entrevista do senhor falando que tem uma expectativa de fazer aí uma interlocução entre a EBC e os seus canais, como o senhor falou, é muito mais do que o canal de televisão, a rádios, sites noticiosos, com as TVs universitárias, né, que são também TVs públicas, né, são aí um patrimônio comunicacional da população. Que o senhor espera que haverá um fortalecimento mútuo, tanto das TVs universitárias quanto da EBC nessa relação? Certamente haverá, porque nós já temos sido procurados, não só pela entidade que reúne as TVs universitárias, como individualmente, por várias dessas TVs universitárias, rádios universitários também. E a nossa intenção é integrar esse sistema, integrar na nossa rede, né? Fazer parte mesmo da nossa rede. Isso significa mão dupla, significa que a gente quer nossa programação nesses canais, como também que a gente quer que esses canais produzam para nossos canais, né? Para a TV Brasil, para a futura TV que vai transmitir a programação de governo. Então, e também a gente quer ajudar, sabe? A gente quer colaborar para que essas TVs universitárias possam ter produções com mais qualidade técnica, com mais substância. A gente tem conversado bastante com eles nesse sentido. Inclusive, até presencialmente, eles estão aqui na EBC, têm vindo aqui na EBC para a gente discutir tudo isso. É um dos planos. TVs universitárias, depois nós vamos ampliar também para as TVs comunitárias,
a gente já está discutindo também com as TVs, vamos dizer, estaduais, né? Nós temos aí a TV Minas, que já esteve aqui conosco, a TV Bahia, a TVE de Pernambuco, a TVE da Bahia, do Pará. Então, a gente está pretendendo realmente fazer com que essa rede pública seja alguma coisa efetiva, uma coisa real. E, professor, a gente estava falando dos desafios de chegar a fazer comunicação pública de qualidade para chegar a todos os cantos do país. E quando o senhor traz essa questão de trabalhar também num pool em rede com as TVs educativas, isso é muito importante. O Brasil é um país imenso, extenso. Imagino fazer essa comunicação pública de qualidade chegar, por exemplo, no norte do país, lá no interior do Nordeste. É isso mesmo? Trabalhar em rede para chegar e alcançar de forma, levar a comunicação pública de qualidade para todos os cantos do Brasil, democratizando a comunicação? É isso mesmo, Cosmo. A gente tem que chegar no país inteiro, a gente tem que chegar em todos. Nós temos aqui no nosso plano, isso já é herdado, vamos dizer assim, atingir logo de cara as 27 capitais. Está faltando uma só. Está faltando o Rio Branco, na qual nós chegaremos brevemente. A Rede Nacional de Rádio também tem que se expandir, assim como a Rede Nacional de TV, principalmente para todos os municípios, com pelo menos todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Agora, você pega, por exemplo, a Rádio Nacional, já chega na Amazônia, ela chega nos municípios da Amazônia. Ontem mesmo eu tive uma reunião aqui com o presidente de uma rede amazônica chamada Encontro das Águas. Eles já atingem 20 municípios do Amazonas e pretendem esse ano, com aquele programa de digitalização, chegar a todos os 62 municípios, me parece que são 62, aos 62 municípios do Amazonas. Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo esses contatos com todas as emissoras que aceitam ser uma espécie de afiliadas da IBC, da TV Brasil, com todas elas, educativas, universitárias, estaduais, todas elas, e vamos ampliar, inclusive, para as comunitárias, né, para que a gente possa realmente, um sinal chegar em todo canto. Isso, para nós, é muito importante, chegar ao país inteiro. A gente tem uma possibilidade, né, nós temos os instrumentos para isso, nós temos um potencial. Ele hoje não está sendo totalmente utilizado. O que a gente pretende é utilizar integralmente esse potencial que nós temos. E, professor, falando nos diferentes aspectos do nosso país, tão grande territorialmente, gostaria de ouvir do senhor também quanto ao conteúdo que vai ser disseminado, que vai ser trabalhado pela empresa brasileira de comunicação, já que nós temos uma diversidade e uma pluralidade cultural e regional bastante grande. Está contemplado também nos planos aí de trabalho de vocês daqui para frente, entender e incorporar essa diversidade na produção de vocês? Certamente, e até por obrigação, né? Primeiro, assim, uma obrigação moral, de que um canal público de âmbito nacional tem essa obrigação, mas nós também temos uma obrigação legal, né? Nós temos que ter um percentual da nossa programação regionalizado. E por isso que quando a gente fala em ter um bom entendimento, ter um bom relacionamento com essas emissoras espalhadas por todo o país, também nesse sentido, de que a gente receba a produção deles. Essa produção regional, você tem coisas fantásticas aí. Ontem eu me referi aqui ao Encontro das Águas, nós temos lá o Boi de Parintins, né? Bem que esse hoje já está mais disseminado, né? Era desconhecido antigamente, hoje, mas nós temos manifestações culturais relevantes no Nordeste, no Sul, em todo o país, que a gente pode, as TVs privadas não têm interesse, porque não são rentáveis, né? Elas não trazem retorno financeiro, mas nós não temos que preocupar com o retorno financeiro, nós temos que nos preocupar em fazer uma programação de qualidade, atender a diversidade
que nós temos no nosso país, diversidade em todos os campos, diversidade regional, diversidade cultural, diversidade racial, né? Diversidade. Nós temos que atender a isso, é o papel da emissora pública, é o papel da comunicação pública fazer isso. E realmente está nos planos. Veja só, nós estamos reestudando a programação da TV Brasil. Nós estamos fazendo alguns debates, estamos fazendo algumas discussões, ouvindo, inclusive, os empregados e as empregadas da EBC sobre sugestões que tenham, para que a gente tenha uma nova grade de programação que seja realmente significativa desse processo de diversidade, desse processo de qualidade, né? E de chegar realmente a todos os cantos do país. Professor Hélio Dólia, quando o senhor trouxe essa questão de ouvir os trabalhadores da EBC, me trouxe à mente uma questão muito específica. Gestão passada da empresa brasileira de comunicação ficou marcada por vários escândalos de assédio e perseguição a trabalhadores. Como é que foi, como é que você recebeu essas histórias, esses relatos, inclusive a Cariane Costa, a jornalista que fez a transição até você ser nomeado presidente da EBC, foi uma das profissionais jornalistas da EBC perseguida, sofreu assédio moral, psicológico. Como é que está essa questão? Como é que você ouviu e como você foi recebido aí pelos trabalhadores da EBC? Olha, essa situação eu já conhecia antes de vir para a EBC, né? Eu tinha contato com o pessoal aqui da EBC, eu fui diretor da BI aqui em Brasília até recentemente, então estava sempre em contato com o sindicato, com o pessoal da EBC. É até interessante porque antes do segundo turno, houve um evento no Sindicato dos Jornalistas, foi a posse da nova diretoria, e a Cariane estava lá, e ela fez um relato e tal. E aí, no fim, eu cheguei para ela e falei, Cariane, fique tranquila que isso aí vai mudar, nós vamos ganhar a eleição, vai mudar. E ela lembrou disso quando eu cheguei aqui, né? A gente sabia dessa situação, ela, vamos dizer assim, ainda existe um trauma aqui em relação a isso, né? A gente vê, inclusive, muita ansiedade, né? Dos empregados por uma situação nova, né? Que com o período, a Cariane ficou um mês na presidência, eu estou aqui mais alguns dias, já deu para ver a diferença, obviamente diferença, mas você sabe como é, né? Fica muitas vezes aquele trauma, aquela desconfiança, mas certamente agora o momento é outro, né? Nós temos outro governo no país, nós temos outra SECOM, não é mais anterior, e nós temos uma nova EBC, com uma nova gestão, com uma nova mentalidade, com outros propósitos, e essa situação, pelo menos nessa gestão e nesse governo, não vai se repetir. Professor, a gente aproveita para parabenizá-lo mais uma vez pela nomeação e desejar bons trabalhos aí em toda a empresa brasileira de comunicação, que sendo fortalecida, fortalece também todas as redes públicas e educacionais que nós temos, assim como a TVT também, em todo o nosso território brasileiro. Conversamos com o professor Hélio Dólia, que assumiu recentemente a presidência da EBC. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Ana, agradeço aí você também, Cosmo, e dizer que a TVT também está na nossa concepção de comunicação pública, de importância, e já estive aqui com dirigentes da TVT e vamos em frente que a gente tem muito o que fazer por esse país. Abraço, até a próxima.